Olá, amigas! Finalizei o livro de Sobrenatural. Esse livro aqui, gente, é daquele box que eu ganhei de aniversário da minha amiga, que é o livro Guia de Caça do Bob Singer, o livro do John Winchester, o Diário de John Winchester, e o livro, né, sobre o Guia de Monstros de Sobrenatural, que fala um pouco mais sobre as bruxas, demônios, ghouls, espíritos e tal. Enfim, gente, é como se fosse um grande POV de Sam e Dean Winchester. Então aqui eles contam quando eles se depararam com alguns monstros pela primeira vez e o que eles pesquisaram para poder acabar com aquele monstro. O que acontece, gente? Esse aqui é coisa para fã, para quem é fã da série, né? E quer um pouco mais sobre, né? Só as 15 temporadas de praticamente 23 episódios cada não é suficiente, então precisa disso aqui. Autocrítica. Enfim, gente, como eu já li um livro desse aqui na época, eu já li o do Bob Singer, agora li esse Falta do Diário do John Winchester, e também na época de Crepúsculo eu já tive um livro, assim, que é pra fã, que era sobre Lua Nova. Eu não sei onde foi parar esse livro, acho que tá lá na casa da minha mãe. E aí, o que acontece? Como é que eles vão citando vários casos que eles resolveram e que são casos de episódios que eu já assisti 800 milhões de vezes, quando esses tais episódios começavam, eu já sabia sobre o que se tratava. Tipo, eu lembrava, falava, esse episódio aqui é aquela vez que eles conhecem a Meg, aquela vez que tem o episódio do espantalho, que pega os casais, que tem um pé de maçã, que não sei o quê. E aí, gente, o que eu fui fazendo? Fui colocando aqui embaixo, ó, o número do episódio, a temporada e o nome do episódio, a qual a história deles aqui se refere, entendeu? Então, tipo assim, ó, que nem aqui, estava falando sobre as mulheres de branco, né? Que são os espíritos mais famosos, depois, tipo, de Blood Mary, né? Que, tipo assim, no mundo inteiro as pessoas sabem sobre o que se trata. E aí eu coloquei aqui embaixo, né, que é a temporada 1, episódio 1, piloto. Esse aqui, gente, não precisei nem entrar lá na Prime pra ver que episódio que é, porque já assisti a série 800 milhões de vezes. E o primeiro episódio é sobre a mulher de branco, né, que pede carona e tal. Então aí tem outros episódios, outras referências, tipo assim, outro que eu não preciso pesquisar é sobre o episódio do Indigo, né, gente? Que é o segundo episódio, qual tem vários milhões de edits do Jim, porque ele tá super gato. É um dos episódios que ele tá muito mais, tipo assim, que a beleza dele tá estratosférica. Aí tem esse episódio aqui, quando eles falam, né, que começa a aparecer um espírito na casa, que era a casa deles, né, onde aconteceu todo o fato lá com a mãe deles. E aí, gente, eu fui colocando aqui, ó. Fui escrevendo temporada 1, episódio 9. O nome do episódio é Home. Aí tem algumas histórias que eles estão contando e que tem vários, e que eles citam vários episódios diferentes, tipo esse daqui, né, que eles estavam falando sobre os demônios, e aí sobre, na verdade, o demônio do olho amarelo e a Meg, né? Então, só na mesma história que eles estavam contando, coloquei aqui, temporada 1, episódio 4, Viajante Fantasma, que é quando eles pegam um avião. Temporada 1, episódio 16, Shadows, que é quando eles desvivem a Meg pela primeira vez. Aí tem o episódio 1, ou episódio 21, temporada 1, Salvation, que é quando tem aquele episódio que o John Winchester aparece, ele vai lá encontrar o demônio do olho amarelo com um coach falso, né? Eu acho muito que ele é muito inteligente na hora que ele benze a água da caixa d'água lá e taca o coisa dentro, o terço. Eu sempre acho que ele foi super esperto, apesar de eu não gostar dele como personagem, assim, né, do enredo dele. Eu não gosto. Aí tem aqui, já na outra página, episódio 1, ou episódio 22, temporada 1, Armadilha do Diabo, que é quando acontece que eles quase conseguem matar o demônio do olho amarelo, ele foge, ele sofre um acidente, e aqui tem mais duas citações de 2 episódios diferentes. E aí eu fui colocando, então foi assim que eu fui lendo o livro. Eu até demorei praticamente uma semana para ler esse livro aqui,
Porque, gente, ele não é uma história, ele é tipo um documentário ali das histórias, das vivências dos personagens. E muitas vezes, quando eu comecei a ler, eu dormi. Juro. E como eu fazia essa parte de pesquisar também o episódio, aí demorava um pouco mais, porque eu tava lendo, eu parava, aí eu lembrava do episódio, parava, pesquisava, escrevia, continuava a leitura. Então foi assim que eu fui lendo até finalizar, porque eu achei que fosse ser um jeito mais legal de ler, né, esse livro que me traz tantas memórias. E de um jeito diferente também, nunca tinha feito isso, achei que ficou bem legal. É uma forma de você participar da leitura ali de certa forma, né? Porque eu já conheci a história, eu já assisti a série umas 6 vezes. Então, uma forma de eu estar ativa aqui na leitura é colocando os episódios embaixo. Enfim, vai que um dia, né, eu empresto isso aqui pra alguém e a pessoa vai ler o livro e aí ela já vê os episódios dos quais essa história se refere, quem sabe ela quer assistir. E assim a gente consegue fazer mais uma pessoa nesse mundo ficar viciada em sobrenatural. E é isso, amigas. Agora sim vou começar a leitura de Uma Luz na Chama, que é o 6º livro aí de Sangue Cinzas. Eu tô lendo os livros, a saga principal, mais os spin-offs. Então, eu peguei uma ordem na internet que a gente vai lendo e encaixando os spin-offs no meio da saga principal pra gente ir vendo como se fosse uma ordem cronológica, eu não sei direito, mas é como se lesse a saga principal no momento em que o spin-off vai se encaixar dentro da saga. E eu tô amando o spin-off que é com a Sarah e o Nictus, que são os primordiais, né, lá do começo, são os antepassados ali da Pop e do Castiel. Então, assim, gente, eu gosto bastante. E é o 6º livro e eu não comecei a ler ele porque eu sabia que quando eu começasse a ler aquele livro eu ia ficar super apegada e eu ia esquecer disso aqui, porque já não tava sendo uma leitura tipo, que tava me prendendo pelos motivos que eu já contei pra vocês. Então eu falei, não, vou ler isso aqui, terminar, e aí eu vou para aquilo lá, porque é um livro grande, todos os livros de Sangue Cinza são dessa grossura, pelo menos. Então, eu já sabia que ia demorar um pouco mais, e aí, como amanhã é domingo, já é propício para eu começar um livro novo, e vai ser Uma Luz na Chama. Ai, gente, eu tô super ansiosa, e eu sei, assim, eu sem querer peguei um spoilerzinho de que o final desse livro vai ser uma loucura. E aí eu já fiquei meio assim, ó. Gente, e olha que coincidência, né? Acabei de ler o livro ali de Sobrenatural. Falei, vou tirar um livro lá do meu pote de leituras, que eu coloquei livros aqui que eu tenho muita vontade de ler. E aí, gente, tirei um papelzinho e adivinha o livro que era? O Abismo de Celina, que foi o livro que a gente leu mês passado. Ou seja, eu já tirei o livro aqui e já posso tacar fora porque eu já li, né? Que foi o livro escolhido na enquete do nosso Clube do Livro. Falando em Clube do Livro, gente, tem link aqui embaixo do clube no Telegram. E o livro desse mês vai ser Roubo em 3 Atos, que é o da Paola Alexander, o nosso livro de abril. Se você quiser entrar no grupo, gente, dá super tempo, porque a gente tá na primeira semana de abril. Você vai pegar o rolê acontecendo ali do começo. E eu acho que vai ser bem legal, vai ser minha primeira experiência lendo os livros da Paola. Eu já acompanho ela, ó, 8 milhões de anos. E aqui tá o meu papelzinho de Sangue Cinzas, que quando é série, gente, eu vejo quantos livros da série tem e coloco a quantidade de papéis só com o nome da série. De Sangue Cinzas, taco lá, tipo, 10 papéis. E aí eu vou tirando o papel, aí eu vejo de Sangue Cinzas, vou lá no meu print e vejo qual que é o que eu tenho que ler e leio. Só que aí, às vezes, eu tô lendo muita fantasia seguida. Eu falo, preciso de um livro de vida real aqui, porque senão vou entrar em ressaca literária. E aí, o que que acontece? Se eu tiro e sai outra fantasia, que no caso aí, o que eu não estou querendo no momento, eu vou deixando os papeizinhos abertos. E aí, quando eu leio, tipo, algum de vida real, eu vou aqui e vejo alguma outra fantasia que eu tenho
Você entrou no Kindle Unlimited, eu já vou e faço download. E eu sempre deixo um livro físico do lado da cama, né, que eu chamo, que são os livros de cabeceira. Eu tô com vários livros físicos que eu ainda não li e que não estão aí no meu pote de leitura. Então, o que eu faço? Por exemplo, agora eu terminei o livro de Sobrenatural e já vou emendar numa fantasia que é de Sangue e Cinzas. Como é um livro longo, eu sempre vou intercalando. Quando eu começo a enjoar, sabe, daquela fantasia, que geralmente acontece quando o livro é muito longo, tem algumas partes que são mais lineares, e aí você vai ficando um pouquinho enjoado. Então, eu sempre deixo um livro de cabeceira diferente, de um gênero totalmente diferente, para eu esparecer a mente, sabe? Então, ano passado, tinha uma mulher lá na minha cidade, na minha outra cidade, né, antes de eu mudar pra cá, que ela tava indo embora. Então, e ela tava vendendo os livros dela, tipo, muito barato, gente. E aí eu comprei, tipo assim, uma série de livros de romance de época por, tipo, R$ 50. E eles estão aqui. Eu trouxe esses livros que eu ainda não tinha lido, estavam lá na estante. Trouxe pra cá pra eu poder ler. E aí, gente, eu já li uma série, que foi a do Romance com Duque. O outro que eu esqueci. E o terceiro agora dessa série é A Noiva do Capitão. E eu comprei a série, gente, por conta desse daqui, tá? E ele é o que falta de eu ler. Então, como agora eu tenho espaço, né? Porque finalizei o meu físico de Sobrenatural, eu vou deixar esse aqui como leitura de cabeceira. Vou pegar esse marca-páginas aleatório aqui. E aí vai ser esse, que eu vou intercalar com De Sangue e Cinzas, que é A Noiva do Capitão. Dizem que dessa série aqui, né, de 3 livros, A Noiva do Capitão é o mais legal e eu tô ansiosíssima pra ler. Pois, muito que bem, finalizei Uma Luz na Chama, o segundo livro do spin-off de Sangue e Cinzas. Sim, gente, já li 6 livros dessa série e agora eu acredito que eu cheguei na metade. Série gigantesca, né? Falar nada. Mas enfim, eu tava com muita saudade de ler sobre essa série, que eu já venho acompanhando aí já tem uns 2 anos. Então, gente, eu devorei. Basicamente, eu li, assim, 700 páginas em 2 dias, porque eu não conseguia me desgrudar desse livro. Tava muito gostosa a leitura, tava com saudade real. Então, eu lia matando saudade, sabe? E, ai, gente, o que dizer, né, desses últimos livros de fantasia que eu venho lendo, porque os finais dos 3 últimos livros de fantasia que eu li foram arrasadores, que foi A Corte de Névoa e Fúria, Reckless e agora Uma Luz na Chama. Meu pai do céu, gente. Eu acho que agora eu vou passar um bom tempo lendo só romances onde tem final feliz, porque eu estou cansada de terminar leituras com uma interrogação na minha cabeça, com uma grande de curiosidade no meu coração, querendo ler a sequência pra, tipo, sabe, descobrir logo como que isso vai acabar, o que que vai acontecer. Minha Nossa Senhora, realmente é uma dificuldade muito difícil de aceitar os finais desses livros, né, quando são séries, porque não tem final, gente, né? Sempre vai deixar um gancho para a sequência. E aqui não é diferente. Então, o que eu vou falar aqui no livro, gente, tem alguns spoilers, porque já é o segundo livro de um spin-off dentro de uma série muito longa. Então, várias coisas que eu falar podem ser spoilers, mas eu vou tentar não dar os grandes spoilers, só uma coisinha aqui outra ali para contextualizar, né? Então, na série de Sangue e Cinzas, que é a série principal, a gente tem a Poppy e o Castiel. Dentro do livro das histórias dos livros deles, é citado sempre os primordiais, os arais, os não sei o quê. E aí, o spin-off é os primordiais. É a era em que eles não estavam, né, hibernando, porque na era lá no futuro, onde tá a Poppy e o Castiel, os deuses sumiram, os primordiais sumiram da face da Terra, eles estão lá no, tipo, como se fosse um paraíso lá, onde eles estão, ó, bem dormindo. E aí, gente, tá. Aqui a gente tá vendo eles bem vivo, bem se metendo em confusão, bem fazendo os trem doido. Então, beleza, né? Até eu acho que por isso que as pessoas acabam dizendo que gostam mais do spin-off do que da série principal. Mas não vou entrar nesse mérito porque eu gosto dos dois
igualmente. E eu acho muito parecido, inclusive, tá? Eu acho muito parecido o spin-off com a saga principal, extremamente parecida, principalmente durante a leitura desse livro. Eu ia lendo várias coisas que me lembravam muito o que acontece com a Pop também nos livros da série principal. Mas enfim, isso já são as minhas impressões, né? Aqui, basicamente, após o acontecido do final do primeiro spin-off, que eu não me lembro o nome agora, mas eu vou deixar aqui, a gente descobre que a partir do momento em que a Serafina experimentou uma gotícula minúscula do sangue do Nictus, ela começou a ascender. Então, no final, quando ela tem aquela explosão, né, de poder, porque até então todo mundo imaginava que ela era mortal, mas quando ela começa, né, o processo da ascensão ali, ela tem algumas faíscas ali de poder, mas quando ela inicia essa ascensão, ela começa a ficar mais poderosa. E aí a gente descobre que dentro dela tem as brasas do primordial da vida que ele escondeu na linhagem Meiriel lá, que é a linhagem dela. E aí, gente, no momento que ela iniciou, que ela experimentou a gotícula do sangue do Nictus, ela iniciou a ascensão e provavelmente que o corpo dela lá, que não é de semideusa, não é deusa, ela não tem nada assim. A única coisa que ela tem é a brasa da vida que foi escondida, mas o corpo dela não foi feito para, né, para passar pela ascensão. Provavelmente ela vai ir de arrasta. E aí, gente, o único jeito de salvar ela seria se o Nictus amasse ela, né? Se o amor dele salvasse ela. Só que aí a gente já começa com o nosso primeiro problemão do livro, que é simplesmente como o amor é a fraqueza dos primordiais, todo mundo sabe disso, o Nictus foi lá e tirou a cardia dele, que é como se fosse ali o pedaço da alma dele que ama, que seria o responsável pelo amor. Então ele não pode, ele é impossibilitado de amar alguém. Então, a partir daí, a gente já fala assim: essa opção aqui já vamos excluir, vamos ter que procurar outra coisa, porque senão essa menina não vai sobreviver. E a partir disso, a gente já começa, né, ali os trelelês, todo mundo fazendo seus planos, suas artimanhas para conseguir fazer com tirar as brasas da vida ali dela e fazer com que ela consiga, né, passar pela ascensão e se tornar uma deusa, semideusa ali. E, gente, o livro, né, a primeira parte do livro, a gente tem bastante aquelas picuinhas que é bem comum nos livros de fantasia, de romance, que é a menina se martirizando, falando, ai, porque é tudo culpa minha, ai, porque eu tomo as piores decisões, mas quando ela tem a opção de tomar uma decisão diferente, ela vai lá e toma a pior de novo. Ou seja, parece que ela gosta de reclamar. E aí, tem aquela coisa, ai, porque agora todo mundo sabe que eu era uma traidora, que ninguém gosta de mim, que não sei o quê. E aí aquelas tensões, né, entre ela e o carinha, assim, que é o par romântico dela, aquele desejo, aquela coisa, e que, ai, é melhor a gente ficar longe, ai, porque não sei o quê, ai, porque isso, porque aquilo. E querendo ou não, gente, essas coisas fazem a gente ficar entretido, né? Isso faz com que a gente comece a querer ler mais, pega a gente ali na leitura. E intercalando esses momentos de muita tensão com briguinhas, com picuinhas, tem bastante ação, porque é uma série bem violenta. Então todo mundo ali é assim um verdadeiro soldado, assim, eles têm capacidade de executar, né, de acabar com a pessoa de 55 maneiras diferentes. Todo mundo ali é muito treinado, são guerreiros, né? Então tem bastante violência, gente, dentro do livro. E basicamente, assim, para eu não dar spoilers, para não falar muita coisa, basicamente é isso que a gente vai ter durante o livro. Muitas aventuras deles tentando descobrir formas de poder tirar as brasas da vida de dentro dela. Tem horas que melhora a situação, tem horas que piora. Tudo isso acontece, a gente vai vendo o desenvolvimento desse casal. A Sarah, né, descobrindo, se apaixonando pelo Nictus. A relação que ela começa a ter com os Dragontinos, né, por isso deles chamarem ela de Maia, acho que é Maia Aliessa, que seria tipo a rainha deles. Então,
tem muitas profecias dentro do livro. Todos os livros dessa série, quando fala profecia, eu leio tipo 10 vezes assim para tentar fazer as junções na minha cabeça, mas aí eu começo a ficar toda atrapalhada das ideias e eu não consigo pensar. Tem algumas coisas assim que eu tenho umas teoriazinhas, mas nada muito forte, né? Mas enfim, tem as profecias, tem a questão que ela começa a desenvolver, o poder dela começa a ficar muito grande, como eu já disse, né? Ela se apegando às pessoas das Terras Sombrias, que é o reino do primordial da morte, a relação dela com Nictus, né? A gente vê nas ações dele, de preocupação, de cuidado, disso, daquilo, que ele ama ela. Ele já ama ela, ele já tem a solução do problema ali, porque o amor já floresceu no peito dele, entendeu? No coraçãozinho dele. Só que ele não conhece o amor. Então ele não sabe, ele acha que aqueles sentimentos que ele tem por ela é tipo, eu gosto muito, 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 muito de você. Mas o que é amar? Entendeu? Esse tanto de gostar aqui já é amor ou será que não? Entende? Então ele não sabe reconhecer esse sentimento. E enquanto ela tá se recusando a admitir para si mesma que ela ama ele. Mas até tem um momento, gente, porque ele, né, tem sentidos a partir das emoções dela, ele capta as emoções dela e ele sente um gostinho de alguma coisa na boca que é relacionado a um sentimento, né. Então quando ela sente, né, um amor muito forte por ele sente gosto de chocolate e morango na língua, que é o mesmo gosto que o Castiel e a Serafina sentem, né, que a Serafina não, gente, que é a mesma coisa que a Pop sente lá em Sangue Cinzas. Então, como ele sente muito, ele experimenta muito ali as emoções dela, tipo, literalmente, eu ficava pensando, falei: "Vai chegar uma hora em que ele vai sentir o gosto do chocolate com morango, será que ela vai usar, né, o mesmo sabor, o mesmo gosto aqui?". E realmente, gente, quando ela meio que admite para si mesma que ela ama ele, que realmente ela se apaixonou, por mais que fosse que ela não quisesse, por mais que fosse extremamente difícil, né, um amor nascer ali naquela relação deles, nasceu. E aí ele fala pra ela, tipo: "Eu tô captando aqui, né, uma emoção, você tá projetando uma emoção muito forte e tem gosto de chocolate com morango, é uma coisa que eu nunca experimentei. Então, como que ele vai reconhecer o amor se ele nunca nem reconheceu? Ainda um ser assim extremamente sobrenatural, super poderoso, que consegue sentir o gosto das emoções. Então, a partir do momento em que ele sente um gosto ali, ele sabe o que a pessoa tá sentindo, né? Vergonha, medo, frustração. E quando ele sente o amor, ele não sabe o que é. Ele nem reconhece. Então, assim, gente, como ele já sabe que ele tirou da alma dele a cardíaca, que é responsável pelo amor, que ele nunca experimentou o amor, né, da forma mais literal do experimentar, ele. Como que ele vai saber que ele ama ela? Entendeu, gente? E, e assim, essa que é a ironia. Eu acho que é muito irônico desse livro é isso, entendeu? Essa ingenuidade ali em relação aos próprios sentimentos dos seres tão poderosos, tão sobrenaturais, serem tão ignorantes aos próprios sentimentos. E é isso, gente. Acho que foi isso o que mais me chamou a atenção, né, durante a leitura, é a construção do relacionamento deles. E eu quero muito chegar na parte em que eles vão admitir, sabe? E ele vai se tocar que ele ama ela, e ela vai admitir pra ele que ela ama ele, porque até então, né, tá os dois aqui, cada um guardando o seu próprio segredo. Ele nem sabe, né, que ele tá guardando segredo, mas ela ficou bem quieta ali. Então, assim, gente, foi um livro maravilhoso. Eu amei a experiência de leitura, que não falei pra vocês. Tava com saudade de ler sobre isso. Então, assim, eu tava lendo, devorando e degustando e falando: ai, que delícia, meu Deus do céu, que saudade que eu tava desse povo. Meus velhos amigos aqui, já tinha mais de 6 meses que eu não lia nenhum livro de Sangue e Cinzas. Então, assim, gente, foi muito bom. Eu amei bastante de ler. E ai, gente, eu sei que muita gente fala mal de Sangue e Cinzas da série, porque tem muitos livros, porque até hoje não acabou, porque tá começando a autora tá estendendo demais a série, tá perdendo sentido, mas, gente, dá uma chance, porque é bom, sabe, gente? É bom mesmo. Você gosta dessa fantasia que mistura tudo, sabe? Que eu falei pra vocês. Dá uma chance que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá? E assim, os livros são deste tamanho, não se assustem, não se assustem, não tem que ler em 2 dias,
tá? Mas vai chegar uma hora que você vai querer tanto, que você vai gostar tanto, que você vai ler em 2 dias 700 páginas e não vai nem perceber. Mas quando você começar, vai aos poucos, entendeu? Lê do jeito que você conseguir, mas dá uma chance, porque eu acho que você vai gostar, sim. Se você ama fantasia, eu acho que você vai gostar. Olá, amigas, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso último update da semana de lidos. Eu imaginei, gente, que esse livro não fosse entrar em finalizados, né, dessa semana, mas ontem, gente, eu empolguei. Tava aqui, né, tipo, na metade, e aí, gente, do meio, assim, eu tenho para mim de que as leituras demoram mais pra gente começar. A partir do momento que a gente começa, a gente pega o ritmo, quando a gente chega no meio, o meio pro fim é assim pra mim, velho. Sempre. Eu já percebi isso. Até no Kindle a gente consegue ver exatamente quando você chega em 50%. E no Kindle, todas as vezes que eu chego em 50%, quando eu pisco, o livro já tá acabando. Porque o 50% pro 100% é onde acontece mais coisa. Então, eu sinto que é meio impossível eu largar o livro. E, amigas, desculpa se tiver um pouquinho escuro, é porque esse aqui é o único lugar que eu posso colocar meu celular, porque eu fiz um malabarismo pro meu notebook funcionar aqui e eu não posso triscar nele, tá? Então, vai ter que ser assim. Mas eu acho que tá meio conf, né? Essa luz, o que vocês me dizem? Mas enfim, vamos falar aqui sobre A Noiva do Capitão. É o terceiro livro da série Castles Ever After. Acho que é assim que fala. Eu já li os outros dois primeiros, que é Romance com o Duque e Diga Sim ao Marquês. E agora, por fim, A Noiva do Capitão. E, gente, eu comprei esses 3 livros num desapego de uma menina que estava indo embora da minha antiga cidade. Ela ia também se mudar de estado. E ela tinha, assim, gente, um armário, tipo assim, ó, do tamanho dessa porta, cheio de livros. Então, todos os livros dela, gente, estão assim, ó, novíssimos, sabe? Não tem uma marcação, não tem uma poeira. E ela tava vendendo, tipo assim, 3 livros por R$ 20, a série toda por R$ 25. E aí, gente, eu lembro que eu ficava indo praticamente toda semana na casa dela comprar os desapegos dela. E eu já tinha ouvido falar muito bem desse daqui, da Noiva do Capitão. E como eu vi, né, que ele fazia parte de uma série, ela tinha essa série completa, eu falei, vou comprar todos. E aí eu leio todos. Aí todos esses romances, né, Romance com o Duque, Diga Assim ao Marquês, são livros únicos. Eles se iniciam e finalizam dentro do mesmo livro e não tem ligação. Os personagens não aparecem nos outros livros, são livros únicos mesmo. E aí, gente, nesse aqui, nós temos a. Oh, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dela. A Maddie. A Maddie e o Logan. O que acontece? A Maddie, ela tem uma ansiedade social muito grande. Então, ela congela, sabe? Gente, essa. Depois que eu fiz essa relação dela com a Feijão do filme Rango, eu não conseguia parar de imaginar ela como aquela personagem. Porque a Feijão lá do filme do Rango, ela não congela, gente. Ela tá aqui de boa do nada, olha pra ela, tá assim, sabe? E além de tudo, tem uma parte aqui do livro que ela fica usando roupa cinza. E a roupa lá da Feijão não é cinza, gente? Pois eu não conseguia parar de imaginar ela como sendo a Feijão. Enfim, mas ela tem uma ansiedade social muito grande, então ela não gosta de ir em eventos, ela não gosta de estar perto de pessoas estranhas, né? E o que acontece é, quando ela faz 16 anos, o pai dela ali, né, se casou novamente depois da morte da mãe dela. E aí, eles vão para a lua de mel deles e mandam ela para uma escola, assim, passar as férias, assim, para ela, né, aprender as boas maneiras e tudo mais. E quando ela volta, eles falam: então, Mad, a partir de agora a gente vai fazer a sua estreia na alta sociedade, né? Para você começar ali a participar dos eventos da temporada e arrumar um marido. Aí, gente, aquilo ali para ela foi o fim do mundo. Ela, na hora, já soltou, né, a mentira, tentando se livrar desses eventos. Então, ela fala assim: mas eu já arrumei um candidato, né? Eu já tô noiva. E aí todo mundo ficou, mas como assim? Tipo, como que você fez isso? Aí ela fala, eu tava lá na escola das boas maneiras, eu conheci um capitão, chama Logan Mackenzie,
ele me pediu em casamento, a gente se apaixonou, a gente dava várias caminhadas no pôr do sol da praia, e aí a gente se apaixonou e agora eu vou esperar ele voltar da guerra, que ele está, né, lutando lá, e aí quando ele voltar, a gente vai se casar. Aí, gente, ela passou, né, despercebida, ela não precisou entrar na temporada, não precisou fazer a apresentação dela na alta sociedade, e ela ficou de boa, só fazendo as ilustrações dela em casa, tranquila, e mandando cartas pra ninguém, mas ela tinha que fingir, né, que ela estava mandando cartas para, né, o amado dela que estava na guerra. Então, gente, ela aproveitava e falava tudo nessas cartas que ela queria, o que ela queria falar, mas ela não podia. Então ela reclamava ali da lua de mel do pai dela com a nova madrasta, que eles estavam se amando muito. Quando a madrasta dela ficou grávida e quando os irmãos dela nasceu. Só que aí, gente, o que acontece? Ela começou a se sentir muito culpada, porque a família dela, assim, né, por ela fingir, começou a falar muito do Logan, os irmãos dela mais novos rezavam para ele no campo de batalha, ela começou a se sentir muito culpada, e aí ela fala, assim, que ele morreu, que ela recebeu uma carta que ele tinha morrido em combate. E aí, gente, a partir daí, ela ficou em luto, né? Ela começou a vestir preto, aí depois de um ano ela começou a usar só cinza. Daí veio a minha relação com a feijão do rango. E, né, a tia dela, né, é uma tia que é também madrinha, foi morar ali com ela nesse meio tempo e ela ficou muito próxima dessa tia dela, então ela fez a vida dela baseada na mentira, entendeu? Ela ganhou um castelo porque o tio dela falou assim: não, quando ele voltar, vocês vão ter um lugar para vocês, então toma que esse castelo vai ficar aqui de herança para você. E aí, quando o tio dela falece, ela vai com a tia dela lá para esse castelo e fica morando lá. Aí ela trabalha como ilustradora, porque ela tem o respeito da sociedade, porque ela ficou como viúva, entendeu? Ela não é uma solteirona, ela não é uma, sabe, uma mulher do mundo, uma pessoa que não quis se casar. Ela é viúva. E a viúva tem o seu respeito na sociedade. Então, assim, gente, a vida dela ficou redondinha. Até que um belo dia ela tá de boa lá na casa dela, fazendo bons desenhos, não sei o quê. E aí a tia dela vem toda afobada, falando: Mad, corre lá para a sala, que chegou um homenzão lá, alto, não sei o quê. E aí quando ela chega lá, ele já chama ela, tipo, meu coração. E ela, tipo assim, hã? Aí ele, eu voltei pra você. Voltou da onde? Quem é você? Ele, sou eu, amor. O Logan Mackenzie, Capitão Logan Mackenzie. Gente, a partir daí, tipo assim, daí pra frente é só pra trás. Ela sabe que ele tá mentindo, porque o Logan Mackenzie não existe, eles nunca se conheceram. E ela sabe que tem é, alguma coisa ali por trás desse interesse dele vir, né, conhecer ela e enfatizar ainda mais, né, a mentira dela. E é porque o Logan, né, ele de fato recebeu as correspondências dela, ele leu todas, e aí, agora, gente, que eles voltaram da guerra, eles voltaram assim, ao foda-se, né? Eles não tinham. Vários soldados dele não tinham mais casa, a família tinha ido de arrasta e as pessoas, eles ficaram sem ele nem beira. E aí, como em uma das cartas ela falou que o tio dela tinha dado um castelo para ela, com propriedades, com terras, ele pensou: eu vou para lá, vou ameaçar ela com as cartas, vou falar que se ela não deixar a gente construir casa para os soldados lá na propriedade dela, eu vou mostrar as cartas para todo mundo, vou falar que é uma mentira e ela vai acabar, porque ele pensa que ela é uma, sabe, uma patricinha ali, né? Uma patricinha inglesa que só inventou mentiras para poder se safar. Então, ele ameaça ela, eles fazem um acordo, seria benéfico ali para os dois, tanto para ela quanto para ele, que ia ficar com as terras, a propriedade, o casamento ia ser só de fachada, ela ia continuar com a vida dela, com as ilustrações, e ela queria muito um trabalho de ilustrar uma enciclopédia, né? Então isso ia dar uma renda para ela por um tempo, uma renda própria. E então ela poderia até ir embora do castelo, deixar ele lá. Tipo assim, essas coisas, gente, super normais nessa época, né? Dos maridos, dos casais dormirem em quartos separados, um ficar numa casa, outro ficar em outra, passar temporada longe, esse tipo de coisa, né? E aí ela
topa. Falou, não, ok, né? Ela não querendo ali ser mais humilhada, né, na sociedade, do que ela já se sentia, tipo, super excluída. Enfim, gente, só que aí começa, né, a convivência. Ele já tinha um apego emocional por ela, porque, assim como ele fala durante o livro, ela foi uma companheira para ele durante muitos anos, gente. Ela passou muitos anos escrevendo carta para ele. Então ele começou a ter ansiedade, a esperar pelas cartas dela, a ficar lendo e relendo as cartas, porque era uma companhia que ele tinha ali, uma pessoa que contava, né? Tipo assim, gente, porque ela, como ela escrevia achando que ninguém ia ler, ela era totalmente vulnerável, transparente dentro daquelas cartas. Então ele conheceu ela profundamente dentro daquelas coisas que ela escrevia. Ao contrário dela, que não conhece ele. Ele era uma coisa da cabeça dela, né? Que do nada começou a existir. Então, nessa convivência, ela começa a conhecer ele e ele tentando fazer de tudo para não se apaixonar por ela, né? Assim, o coração dela também vai ficando balançado de conhecer ele. Os amigos dele também, ela começa a conhecer e ver o que a guerra fez com essas pessoas, de mandar eles lutar por um país, e quando eles voltam para o país, eles não têm nada, né? Eles são jogados a esmo. Então, tem vários conflitinhos, assim, várias questões que é abordada dentro desse livro. E, gente, uma das coisas assim que eu achava mais fofa é que eles não têm memórias juntos, né? Tudo aquilo que ela escreveu, as coisas que ela contou para as pessoas, era tudo inventado. Então, quando eles vão criar uma nova memória, eles falavam assim: lembra aquela vez que a gente foi no baile, você tava com um vestido verde maravilhoso, e aí todo mundo ficou te olhando, e eu me senti o cara mais sortudo do mundo, porque eu era o seu parceiro ali no baile, seu companheiro? Então, tipo assim, eram coisas que iam acontecer, né, por ele saber da ansiedade social dela. Ele falava isso assim, tipo, lembra aquela vez do baile, sendo que eles nem tinham ido, ele estava produzindo uma memória ali, né, querendo falar para ela, tipo, vai ficar tudo bem, você vai estar linda, maravilhosa, as pessoas vão chegar, vão conversar com você vai se sair super bem e depois a gente vai voltar para casa e vai continuar a vida normal. Então, assim, era uma maneira que eles encontraram ali de criar essas memórias, porque lembram, gente, que eles ficaram, tipo assim, 6 anos, ela ficou uns 6 anos escrevendo para ele, depois uns 10 anos ele passou morto, né? Então, eles tiveram uma história. Então, essas partes deles, começando a construir a história deles e falando como se fosse uma coisa que já aconteceu. Tipo, lembra aquela tarde que a gente passeou no lago quando eu te pedi em casamento? Tipo assim, isso nunca existiu, sabe? Mas era muito fofo quando eles falavam isso. E é um romance, gente. Eu tava precisando de um romance que termina com coisa boa, entendeu? Que tem um final feliz e que se encerra no mesmo volume, sabe? Porque as minhas últimas leituras, como vocês podem acompanhar nos vlogs, foram todas leituras de fantasia, praticamente, que terminam com um gancho arrasador, avassalador, para te levar para a próxima leitura. Então, eu amei ter lido esse livro, é muito gostosinho. Assim, gente, eu ia lendo com a minha cabeça feminista e do século XXI, e eu ficava, gente, que absurdo, o cara chegou, tipo assim, é um total estranho que tá se aproveitando das cartas dela e vai roubar o castelo dela, cara, que safado, nossa. E tipo, então, tipo assim, gente, eu ficava colocando esses meus julgamentos um pouco de lado para poder comprar essa história, para poder ler, entendeu? Para poder me apaixonar, para poder viver o romance, mas toda hora vinha aquela vozinha no fundo da minha cabeça falando assim: "Nossa, mano, olha, mas tipo assim, né? O cara tá se comportando como se ele fosse o dono, só que na verdade ele tomou as terras dela, tipo, e ela tá entregando as terras dela em troca das cartas, como se não fosse nada, tipo assim, por quê, né? Então, tipo, eu ficava várias vezes com essas coisas na cabeça, vendo ele como um total trapaceiro, né? Mas várias vezes durante a leitura, né, a, a autora coloca essa trapaça dele em prol de um bem maior, entendeu? Então, é um relacionamento que foi construído. Entendeu, gente? Então, assim, a gente às vezes
tem que colocar um pouco, a gente tem que colocar um pouco nossos juízos de valores assim, né? E comprar a história que a autora tá trazendo pra gente. Claro, ele trapaceou, mas ela também deu uma trapaceada ali, né, pra conseguir o castelo, foi tudo em prol, foi assim, uma teia de areia, uma teia de aranha de mentiras, que ele tirou proveito da mentira, ela tirou proveito da mentira, e no fim os dois encontraram o amor. Então, no fim, ficou tudo bem, não é mesmo? Mas esse é o vlog de hoje, meninas. Hoje, agora eu vou começar a ler O Roubo em três atos, que é da Paula Alexandra, uma das minhas youtubers, né, favoritas, que eu acompanho há muitos anos. Livro do mês do Clube do Livro, tem link para você entrar aqui embaixo, ele rola no Telegram. E esse é nosso livro de abril, eu vou começar ele agora, né? Vocês sabem que durante agora domingo eu passo o dia lendo, então vamos ver. Ele não é muito longo, tem 288 páginas, se não me engano. Então, é isso. Se vocês quiserem participar do meu clube do livro, só entrar aqui no link. A gente sempre pega livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited para ser uma leitura, para ser uma coisa mais acessível para todos. E é para garotas. Espero vocês lá. Um beijo e até o próximo vídeo.